Palma da mão de macumba. Palma da mão de macumba. Vou mexer, hein? Eu não quero nem saber, hein? Tá todo mundo com a velhinha acesa? Olá, olá, bênçãos mais novos, a bênçãos mais velhos e que essa possa chegar aí a vocês também. Estamos aqui hoje para a gente falar do povo da Quimbanda. Quem são o povo da Quimbanda? Ela está hoje, né, sendo desenvolvida no nosso país, tá certo? Então vamos lá. Antes de falar da questão, né, de Exu, de Pombogira, de Xumirim, nós temos que falar um pouquinho do entendimento que nós temos, que a nossa vertente aprendeu assim, sabe? E que pode diferir daquilo que você aprendeu, daquilo que o seu sacerdote ensina, enfim. Conhecimento, ele nunca é absoluto, né? Então, quando você se permite a aprender, né, novas coisas, você comprova que aquilo que você cultua é verdade, né? Ou você tem um engrandecimento de conhecimento, né? O conhecimento você nunca perde, o conhecimento você amplia, você agrega, né? Então, temos que ter o entendimento hoje, né? Nós, como seres humanos, como médios, nós não podemos pedir que as entidades venham em terra e façam aquilo que compete a nós fazer. Porque se fosse, né, para a entidade vir fazer aquilo que a gente tem medo, aquilo que a gente não leva jeito, aquilo que a gente não gosta, nós não teríamos a nossa própria vida. Nós não teríamos vindo para cá, né, ter a oportunidade de ter algo tão precioso que se passa e não volta mais, que é a vida. As nossas entidades, dentro do nosso conhecimento, já viveram, né? Estão em processo de evolução e estão trabalhando, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, nós temos que entender que, enquanto somos vivos, possuímos alma. E quando a gente morre, há o desprendimento da alma do corpo. Então, essa alma ela passa a ser espírito. Dentro do nosso culto, tudo que é espírito nós chamamos de Egum. Então, tem Eguns bons e Eguns ruins. Eguns possíveis de se trabalhar e Eguns difíceis de se trabalhar. O que as pessoas não explicam, né, é que nem todo Egum você pode trabalhar. Então você olha lá, e a pessoa que é do Exu Ciclano, Exu Beltrano, trabalha com Egum também. Poxa, trabalha com Egum que está submetido a um Exu, sabe? Então não são todos Eguns que você pode trabalhar. E aí que muita gente empurra os pés pelas mãos, como diz o ditado popular, certo? Então, esse Egum, né, quando ele sai do corpo, né, de alma para espírito, ele não entra dentro de um processo evolutivo, né, que ele fica perambulando entre o véu, assim chamam algumas pessoas, né, essa questão de divisão do mundo material e do mundo espiritual, o véu, essa entidade, não podemos dizer assim entidade, quando a gente fala em entidade, tem uma palavra errada, vou adotar agora, né? Entidade a gente já daria para algo mais evoluído, né? Então esse Egum, ele vai fazer o que? Ele vai começar a aprender a manipular elementos para que ele possa manipular situações e que ele possa captar energia. Por que, que é servido marafo, pito? Por que, que o Exu gosta de tal bebida? Por que, que o Exu gosta de tal cigarro? É um processo transmutatório do elemento aonde desprende energia. Claro, positivo. Mas só que desprende energia porque era o que a pessoa gostava quando era em vida. Então, quando você serve isso para ele, você vai fazer ele ficar em terra. Porque isso vai trazer energias que ele já era acostumado em vida
aonde ele vai absorver essas sensações e isso meio que funciona como uma forma de pagamento. Ah, porque que você está errado. Se para você isso é errado, mas na tronqueira a gente firma, já vimos o uísque decantar, já vimos bebidas sumir. Sim, aqui em casa acontece direto, né? Nós servir um uísque, fazer um trabalho, a cor do uísque ficar no copo e a água, né? O próprio uísque, que era amarelinho, ele ficar em água, sabe? Então, isso aí é bem normal. Aí realmente houve a decantação, houve aquela puxada de energia, então não quer dizer que só A está certo ou só B está certo, tá? Então, nós entendemos isso, né? O Egum, quando ele aprende a trabalhar com essas energias, ele consegue fazer manipulações, né, do mundo espiritual para o mundo material, ele consegue ajudar pessoas, né, como ele consegue também a trabalhar, por isso que nem todo Egum é possível você trabalhar, né, e por isso que tem muita gente também que trabalha Egum, somente não contam para você como que se faz isso, tá? E aí esses Eguns, eles passam em um processo de evolução chamado Quiumbas, e esses quiumbas, eles são espíritos dotados de uma evolução no véu. Então, eles passam a ter força e energia não quanto uma entidade, mas sim, em 80% dos casos, pode-se passar por uma entidade tranquilamente. Tá? Tem alguns que respondem em casa de axé, tem entidade, tem médios que trabalham com quiumba, né? Respondem em casa. A pessoa às vezes acredita que tá com entidade, por quê? Porque pede um trabalho, o trabalho vira, mas aí são situações e situações a ser analisadas, né? Aonde se faz necessário ter o mais velho. É muito importante isso, né? E dentro dessas situações, quando chega na parte de Gun, na parte de Quiumba, alguns adentram as linhas de trabalho, certo? Então, essas linhas de trabalho, elas são uma organização, né? Então, o que é que são linhas de trabalho? São falanges. Então, nós temos falange do Tranca-Rua, nós temos falange de Maria Padilha, nós temos falange de Caveira, nós temos falange de João Caveira, nós temos falange de Rosa Caveira. O que quer dizer essa falange? Quer dizer que cada uma funciona como se fosse uma escola e cada um vai ensinar esse espírito que entra dentro dessa falange de uma determinada maneira, dando ferramentas similares a todos eles. Então, esses eguns, né, que estão já adentrando a essa linha de trabalho, essa linha de estudo no mundo espiritual, ela vai responder àquela falange e ela deixa de ter o seu nome em vida e passa a se chamar pelo nome da falange, né? Então, falange do seu sete encruzilhada, falange do rei das sete encruzilhadas, falange do seu tranca-rua das sete encruzilhadas e por aí vai, né? Tem muito que diz assim, não, falange de tranca-rua é tranca-rua, não importa se ele é das almas ou das sete encruzilhadas. Tá bom também, não vamos brigar por causa disso. Então a gente, né, viu, né, que as almas viram espíritos, espíritos viram eguns, que podem virar, né, quiumbas, e que vão poder adentrar uma linha de trabalho, né, que a gente chama falange, e que cada falange representa uma entidade, e esse espírito ele passa então responder não ao seu nome, mas ao nome dessa entidade, né?
Então, não tem como dizer que o tranca-rua que trabalha no médio em Santa Catarina é o mesmo que trabalha no médio em São Paulo, no Japão, na Europa, enfim, em qualquer lugar, tá? Então, dessa forma, desse conhecimento, a gente cai por terra também alguns ensinamentos que a gente acabou escutando, que o pessoal viu em livro, aonde tem casais, né, que Exu tal é casado com Pombogira tal, que tem um filho Exu Mirim tal. Não, não funciona dessa forma. Isso não existe dentro do nosso culto, tá? Por base nesses conhecimentos. Até porque a palavra Exu, né, se você for procurar sobre Quimbanda, né, lá na África e procurar por Exu, você não vai encontrar Tranca-Rua das Almas, né? Você não vai encontrar Zé Pilintra, você não vai encontrar Malandro Miguel. Isso são coisas brasileiras, certo? Então, o Exu que vem advindo da África é Exu Orixá. Ele não é o Exu, como o povo do Candomblé diz, catiço. O que é catiço? São entidades, são espíritos que já viveram e que moram aonde, dominam aonde? O umbral, sabe? Eles são responsáveis pelo umbral. Por que que se assemelharam a Exu Orixá? Exu Orixá é o dono dos caminhos. Exu Orixá é o dono, né, da comunicação, né? Tem uma passagem que eles fazem a questão do sincretismo católico, né? Que diz que Santo Antônio, né, teve incorporação de Exu e conseguiu se comunicar com todos do Vaticano que falavam idiomas diferentes, aonde ele escutou o mesmo idioma e falou no seu próprio idioma e todos entenderam e ele entendeu a todos. Tá? Então tem essa passagem, né, da questão de sincrética, sabe? Mas dentro da Quimbanda, o Exu Orixá, ele não é o Exu, tá? Que a gente tem que é o que? É aquele que cuida da gente, é aquele que vê os nossos problemas e ajuda a resolver para que a gente possa ter tempo, ter calma de evoluirmos, para que quando a gente parta dessa para melhor, não perturbe tanto eles no umbral, certo? Então, eles são muito ligados a nós porque ele é um dos primeiros estágios que a gente vai encontrar no desencarne, né? Da onde deixamos de ter alma, passamos a ter espíritos, e vamos adentrar como eguns, né? Podemos evoluir aí dentro de uma falange, então eles são as primeiras entidades que a gente vai ter conta. Então, por isso, essa familiaridade, essa presença, por isso que é muito mais fácil sentir essa energia do que de qualquer outra entidade. E outra, né? O ser humano ele é muito complicado, ele é muito imediatista, tá? Então assim a pessoa entra dentro da religião porque às vezes ela não quer nem evoluir, ela só quer resolver os problemas dela. Eu quero ser médio, mas ela não quer ser médio porque ela quer ajudar as pessoas, não. Ela quer ser médio para aprender a trabalhar com as suas entidades e resolver os seus problemas como se fosse a entidade fosse escravo, sabe? Então, a entidade não é escravo de ninguém. Então, tem que tomar esse cuidado, que infelizmente as pessoas estão se enganando. E isso, a longo prazo, dá muito problema. A gente atende pessoas até fora do Brasil e a gente vê casos e situações, né? Gente em Portugal, gente nos Estados Unidos, que às vezes estão tendo uma visão que Exu é para resolver os problemas e não é bem assim, né?
quando a gente fala na questão de Exu, né, a gente tem essa situação que eles são algo muito antigo, mas isso começou a se enraizar aqui no Brasil, né? A Quimbanda que nós temos, ela é brasileira, né? Então nós não temos tem um manuscrito como a Igreja Católica tem, a Bíblia, que fulano falou, ciclano falou. Não, aqui nós temos a palavra do guia-chefe que toca a casa. E alguns dados, né, alguns registros históricos, alguns jornais antigos de 1800, 1900, né, que conta da presença da quimbanda, mas ela é algo brasileiro. Tanto que é brasileiro que nós vamos ter Exu do Ouro a partir de 2016, sabe? E que antes de Exu do Ouro, para fazer essa vez, era utilizado pelos mais velhos o Exu chama dinheiro, tá? Dentro aquilo que advém da África, nós não existia pombogira, né? Então era pombogila, enfim. Eu não me preocupo muito com achar quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, não. Eu me preocupo em saber hoje, né, quem são as informações que nós temos reais, né, aquilo que eu pratico, né, porque era Pombodzilla, aí não era entidade feminina, e aí veio para o Brasil, aí o Brasil quis colocar uma masculina e uma feminina, quis dividir. Então essa questão hoje de ter, né, tanto que antigamente se dizia Exu mulher, né, não se dizia pombogira ou pombagira, que aí depois diz que é porque a entidade ficava girando, enfim. Então a gente não quer entrar em, a gente quer uma explicação mais direta, mais simples e mais fácil de entendimento, certo? Então hoje nós temos Exu, entidade masculina, né, que traz a energia masculina, que traz essa coisa de pai, essa coisa de homem, essa coisa de provedor, e também tem a questão de Pombogira, que traz energia feminina de empoderamento, a questão de trazer a essência, né, de mãe, a essência de cuidar de tudo, né, a mantedora da união de tudo, sabe? Então é muito interessante isso. Então hoje nós encontramos tranca-rua, nós encontramos destranca-rua, nós encontramos Exu morcego, sabe? Aqui na cidade a gente tem Exu gato, nunca vi incorporar, né? Nunca vi uma incorporação disso, dessa entidade. Enfim, né? São coisas brasileiras. E vamos falar sobre Exu-mirim. Exu-mirim, para muitos, é um espírito criança, tá? Só que dentro da nossa tradição, da sua pode ser diferente, mas dentro da nossa tradição, crianças, elas não vão para o umbral. Crianças, elas não moram no umbral. Crianças, elas vão no processo evolutivo. Elas não têm tempo, elas não conviveu com as dificuldades que o próprio ser humano coloca na Terra, né, para se contaminar, né? Então, para nós, até o atendimento com crianças a gente encaminha, né, para um caboclo, para um preto velho. Não que o Exu ele não consiga fazer, tá? Mas a carga que a criança precisa é uma carga que não vai estar no umbral, tá? Então, se a criança está recebendo uma demanda através do pai que está vindo de carrego, sim, isso é possível,
tá? Mas se a criança ela já vem com algo, ela vai precisar de um orixá, ela vai precisar do enquice, tá? Ela vai precisar de algo que não mora e não reside no umbral, que não lida com aquela energia. Então, dentro dessa crença, nós não acreditamos, assim como muita vertente de Quimbanda não acredita que Exu Mirim é um espírito criança. Ah, mas Exu Mirim é espoleta, Exu Mirim faz muito com pouco, Exu Mirim é muito rápido, igual quando tu vê uma criança que está perto e não está mais. Sim, Mirim é o fato de estar guardado em um recipiente pequeno, mirim, né? Mirinzinho, pequenininho, sabe? Até tempos atrás eu escutei uma explicação do mestre Phelps e ele traz, sabe, se eu não me falha a memória, um amaciante concentrado, Downing, acho que é alguma coisa assim, que um vidrinho daquele praticamente correspondia a 6 ou 8 de um amaciante normal. Então esse é o mirim, né? Ele faz muito com pouco, faz muito rápido, tá? Ele tem uma energia que não se aquieta, né? Então o mirim ele está sempre mexendo em algo, ele está sempre a hora que você viu a coisa já aconteceu, mas não entra para nós e para grande parte, eu acho que quase na sua totalidade do povo quibandeiro, que Mirim ele não é espírito criança, tá? Então, quando a gente faz essa compreensão que a entidade que se chama pelo nome, né, de uma falange é um espírito e que um espírito não é igual ao outro da mesma falange, e que Mirim não é criança, nós não podemos associar como o Exu tal é casado com o Pombogira tal, que tem um filho Mirim chamado tal, certo? E também não podemos tratar, sabe, essa essa entidade como espírito criança. É um espírito brincalhão, é um espírito divertido, é um espírito que não tem parada, perfeito, tá? Mas essa parte nós temos que ter essa compreensão para não pecar, tá bom? Então, agora a gente vai falar numa coisinha bem interessante, que são os caboclos quimbandeiros e os pretos velhos quimbandeiros. Gente, entidade quando evolui, ela entra dentro de uma falange, ela vai respeitar o conjunto de normas e regras da religião do seu médium. Porque a religião, ela vai dar uma organização. Porque senão, daqui a pouco, você está chamando Exu para lavar louça. Você está chamando Exu para trocar curativo. Então não dá para fazer isso. Porque se tu faz isso com a tua entidade vai tirar tanta energia de você e vai deixar de trabalhar para você evoluir, que a sua vida não vai para frente, tá? Então, o caboclo e o preto velho, eles não vão dizer para você, olha, eu sou caboclo quimbandeiro e eu vim da Umbanda e eu posso entrar na quimbanda, sabe? Ah, eu sou preto velho da Umbanda, eu vou entrar. Não, cara, se tá acontecendo isso, é médio passando à frente, é médio que não tem nada da quimbanda e quer se mostrar. Me desculpa a expressão da palavra, se você não concorda comigo, tá? Mas para mim é. A entidade, cara, a tua vida, os minutos que passa, ela não volta mais. O, o tempo que tu dá para uma entidade vir em terra é precioso para você gastar com isso. Deixa a tua entidade em paz, cara. Deixa ela trabalhar.
tá? Se a entidade, cara, ela vai, se ela é um caboclo, é um preto velho, são espíritos antigos brasileiros que vêm sim na quimbanda, mas não vão ficar de picuinha, tá? Geralmente vão dar nomes de entidades mais ligadas à natureza. Então, geralmente, quando tu vê um caboclo, ou, desculpe, um exu, uma pombogira, com essas terminologias, pode ter certeza que ali vai ser um caboclo, vai ser um preto velho, tá? Então são entidades velhas, entidades sábias, entidades mandingueiras, entidades feiticeiras. Cara, ela não vai perder tempo em bater boca com você, de dizer que eu sou caboclo quimbandeiro, sou preto velho quimbandeiro. Muito menos numa gíria de umbanda, tá? A tua entidade vai dizer isso. Se a tua entidade dizer, eu sou o caboclo quimbandeiro, cara, isso aí é médico que não entrou na quimbanda, não teve a oportunidade e quer se mostrar para os outros que é completo. Porque a entidade que é a entidade, ela vai ficar quieta, ela vai atender, ela vai usar sua sabedoria, ela vai fazer os seus feitiços. Se ela precisar entrar no umbral, ela vai entrar e não vai falar nada para ninguém, porque a entidade não precisa se mostrar, tá? A gente tem gente que já saiu da nossa casa, por quê? Porque nós não temos giras toda semana, não consegue bater foto, sabe? Nossa casa, nós temos médio de Rio Grande do Sul, nós temos médio do Paraná, temos médio de São Paulo, da Bahia, nós temos médio de Japão, tá? São pessoas que vêm tomar obrigação, são pessoas que quando vêm passam uma semana com a gente, passam 15 dias, mas não estão aqui todos os meses, estão direto com a gente, mas não todos os meses. E a casa, quando eles vêm, funciona todos os dias. Todo dia tem trabalho, todo dia tem sessão, todo dia tem algum a fazer, sabe? Então, infelizmente, as pessoas são muito complicadas. Quem complica tudo não é a entidade. Quem complica tudo são as pessoas, sabe? Quando a gente fala do povo da Quimbanda, a gente fala de Exu, Pombogira, Exu Mirim. E aí vem uma grande situação que é a quem esse povo responde. Cara, eu tô cansado de ver pessoas me perguntando qual a triade da Quimbanda? Cara, pra que tu quer saber a triade da Quimbanda? Tu vai morrer, tu vai virar Exu? Ai, quem manda no Exu Tranca-Ruas? Quem manda no Exu Sete Encruzilhada? Cara, pra que você vai querer saber das obrigações da sua entidade? Quem tem que saber das obrigações da sua entidade é ela, sabe? E não adianta você querer saber das obrigações da sua entidade se você não faz por onde. Se você pega a sua entidade para ir limpar o terreiro para você, né? Ou se você pega a sua entidade para que no final de semana você possa ter a desculpa de numa gira, em vez de você tomar marafa, você tomar uma cervejinha e fumar um cigarro. Você tem que saber fazer o que realmente tem que ser feito, né? Então, o pessoal ele está muito preocupado em quem responde a quem, né? Então, a Quimbanda em si, ela é totalmente liberal, tá? Ela realmente tem o seu próprio culto dela. Quando a gente fala em próprio culto dela, nós falamos que cada quimbanda tem, né, a sua vertente. O que é a sua vertente? A sua ancestralidade, né? Então, assim, cada falange tem o nome de um Exu, de uma Pombogira ou de um Exu Mirim, que vários espíritos adentram dela. A vertente, sabe? É como se, vamos supor, a falange é a escola. A vertente é como se fosse a universidade de todos os espíritos. E ali o médium vai saber como abrir uma gira, como fechar, como dar uma iniciação, quais as seguranças que ele tem que fazer no trabalho. Então, isso ele tem que saber.
Agora, quem vai fazer o trabalho, quem tem que fazer o trabalho é a entidade, não é você, sabe? E aí, por conta disso, se deturpa um monte de situação, que as pessoas acabam deixando de fazer aquilo que é, né, para aquilo que não é. E hoje nós temos, né, várias quimbandas dentro do Brasil. Então, algumas adveio, né, advêm da África, né, com os inquices, e aqui começou a ser cultuado os Exus, tendo os inquices como, né, as entidades maior. Outros, né, puxam os orixás, como o orixá ele é responsável pelo umbral. Então, os Exus são de responsabilidade dos orixás. Então, tem esse tipo de pensamento também. E aí nós temos, quando se entra muito no lado sincrético, né, a Quimbanda que tem aí os seus maiorais como os daimons, né, como o superior os daimons, que vai como uma fronte à Igreja Católica, o catolicismo, certo? E da nossa vertente, nós acreditamos, nós temos uma entidade que comanda todos os Exus, comanda toda a questão dos eguns, dos quiumbas, permite, tranca, solta, mas isso é da nossa casa, da nossa vertente, certo? Então, qual é a certa? Qual é a correta? Aquela que toca no seu coração, aquilo que para você faz sentido, aquilo que você realmente tem um chamado, sabe? Você vai poder adentrar numa vertente, né, que é onde se cultua Daimons, mas aquilo para você pode não ser certo. Olha, eu tenho tantos Exus e eu tenho tantos Daimons. Se eu colocar um similar ao outro, a conta não bate, vai faltar ou vai sobrar. Poxa, é, inquices. Mas a casa tal tem orixá. Qual é o certo, qual é o errado? Então não compete a gente. Compete a gente dizer para você que você realmente tem que vivenciar, tem que ver o que a tua ancestralidade pede, tem que ver, não é a casa que você vai entrar, vai fazer tudo o que você quer. Não é a casa que vai chamar a atenção de você, não é a casa que vai te deixar desconfortável, que você vai ter que sair, mas sim a casa que vai propiciar você mudar. E toda mudança, ela no início é ruim. Você sai da zona de conforto, você se sente descolado, parece que você está pisando em falso. Mas aquilo vai te propiciar vivenciar coisas que você não vivenciava. Uma tranquilidade, uma segurança, caminhos abertos, sua saúde vai melhorar, sabe? Então, depende muito da vivência. Gente, vamos ficar por aqui para a gente não se alongar mais. Qualquer dúvida, a gente está à disposição, certo? Um beijo no coração de todos e até mais.